A Espanha possui uma indústria pesqueira gigantesca, produzindo mais de 350 mil toneladas de peixe enlatado por ano. Em suas águas, enquanto algumas frotas utilizam tecnologia capaz de içar toneladas inteiras de peixe para o convés, em outros lugares os pescadores ainda capturam pacientemente um peixe por vez, como há centenas de anos. Entre a tecnologia moderna e a experiência tradicional, qual é a maneira mais eficaz de explorar os enormes recursos pesqueiros da Espanha? Vamos descobrir juntos. No Mediterrâneo, o atum é um dos alvos mais valiosos da indústria pesqueira da Espanha. Mais de 90% da produção de atum rabilho nessa região é capturada com rede de cerco, uma técnica considerada uma corrida entre a tecnologia moderna e o instinto de sobrevivência de enormes cardumes. Radar e sonar varrem continuamente a superfície do mar. Algumas frotas ainda utilizam helicópteros para ampliar o alcance da busca e detectar grandes cardumes que se deslocam debaixo d'água. Uma vez identificada a posição, uma rede gigante é lançada em forma de arco. A área cercada pode chegar a 49 acres. Nesse momento, milhares de atuns ainda não perceberam que a rota de fuga está se fechando gradualmente. Quando o círculo da rede se completa, a linha do fundo é apertada, transformando todo o sistema em uma enorme bolsa. O cardume não consegue mais mergulhar fundo para escapar. Pouco depois, grandes braileiros de aço começam a trazer toneladas de peixe para o convés. Mas é aqui que o trabalho realmente começa. Abaixo do convés existe um sistema de calhas que direciona o peixe para os tanques de armazenamento. Há tanto peixe que os trabalhadores precisam ajustar constantemente o fluxo para evitar entupimentos nas calhas. Todo o processo deve ser realizado o mais rápido possível para garantir a qualidade do produto. No entanto, o aumento constante da escala de exploração também traz preocupações sobre o risco de sobrepesca. Por esse motivo, a Espanha aplicou uma cota de atum rabilho para o ano de 2026 no valor de 7.938 toneladas, visando equilibrar os benefícios econômicos e a capacidade de recuperação das populações naturais. Mas nem todo o atum na Espanha é capturado por máquinas gigantes e redes enormes. Em algumas regiões costeiras, ainda se mantém um método que existe há muitas gerações. Enquanto as frotas modernas caçam peixes com tecnologia eletrônica, os pescadores tradicionais dependem de experiência e sorte. Ao avistar um cardume, eles utilizam isca viva combinada com jatos de água para confundir os peixes e atraí-los para perto do barco. Em seguida vem o trabalho que exige força física e alta concentração. Os peixes são fisgados um a um. Assim que chegam ao convés, devem ser processados rapidamente para preservar a qualidade da carne. Há poucos dias, em Castellón, um atum rabilho pesando 350 quilos foi trazido para a terra. Essa é uma recompensa que nem toda viagem consegue obter. Este é um trabalho cheio de incertezas. Ninguém sabe ao certo onde o cardume aparecerá hoje. O tempo muda constantemente. Tempestades podem tornar toda a viagem inútil. Mas quando o porão do barco vai se enchendo, todas as dificuldades parecem recompensadas. Além de gerar renda, esse método ajuda a manter o sustento de muitas comunidades costeiras. A campanha de pesca de atum rabilho de 2025 de apenas uma empresa gerou mais de 350 empregos diretos.
Se o atum é o jogo de cardumes gigantes, a pesca de cavala mostra duas filosofias de exploração completamente diferentes coexistindo na indústria pesqueira da Espanha. Existem muitas maneiras de capturar cavala. Um dos métodos mais comuns é a pesca de arrasto. Depois de muitas horas em operação no mar, os sacos de rede pesados são trazidos de volta ao barco. Há capturas tão grandes que as redes se rompem logo antes de o processo de recolhimento ser concluído. No entanto, a pesca de arrasto também é alvo de muitas controvérsias devido aos impactos potenciais no ecossistema marinho. As regulamentações da União Europeia reduziram drasticamente o tempo de operação das frotas de arrasto no Mediterrâneo. Atualmente, muitos barcos só têm permissão para operar cerca de 44 dias por ano. Por isso, muitos barcos migraram para o uso de redes de cerco para capturar cavala. Os pescadores jogam isca no mar para concentrar o cardume antes de fechar o círculo da rede ao redor deles. O rendimento pode ser menor que o arrasto, mas é considerado uma solução mais amigável ao meio ambiente. A produção total de cavala da Espanha no ano de 2025 deve chegar a aproximadamente 42.432 toneladas. Outra espécie que aparece com frequência nas mesas dos espanhóis é o merluza, hake. Na verdade, este é o maior país consumidor de merluza na Europa. Essa espécie vive perto do fundo do oceano, por isso o arrasto de fundo é a ferramenta de captura mais eficaz. Não operam apenas em águas próximas. Muitas embarcações espanholas viajam até o Atlântico Sul, perto da Argentina. No entanto, para obter permissão de operação, os barcos devem cumprir rigorosos padrões internacionais para evitar danos aos corais e aos ecossistemas do fundo marinho. Quando o sinal para recolher a rede é dado, toda a tripulação entra na fase mais crítica. Nas modernas embarcações de arrasto, a taxa de captura correta de merluza pode ultrapassar 98%, limitando significativamente a quantidade de captura incidental. A merluza tem carne muito macia. Apenas um impacto forte pode reduzir a qualidade do produto. Por isso, cada peixe é manuseado com cuidado e rapidamente colocado em contêineres com gelo no porão do barco. Enquanto muitos barcos se concentram em peixes, outras frotas miram em uma criatura completamente diferente. Em muitas embarcações comerciais modernas, sistemas automáticos de pesca de lula operam dia e noite. Dezenas de linhas com iscas artificiais são baixadas em águas escuras. Ao mesmo tempo, conjuntos de luzes LED transformam o barco em um enorme ponto brilhante no oceano. A luz atrai lulas em grande quantidade. Quando elas atacam as iscas artificiais, o sistema automático imediatamente recolhe as linhas de volta ao barco. Uma única embarcação pode estar equipada com 30 a 50 máquinas de pesca, operando continuamente e capaz de capturar até 50.000 lulas em uma única noite. Além da pesca com linha, muitas embarcações ainda usam arrasto. Depois de muitas horas no mar, toneladas de lulas frescas são levadas para o porão em pouco tempo. Mas às vezes o alvo dos pescadores não são lulas comuns. Alguns se especializam na caça de lulas gigantes.
Os maiores espécimes podem medir de 10 a 13 metros. Quando fisgadas, elas se debatem violentamente e liberam continuamente tinta para obscurecer a visão. A luta pode durar muito tempo antes que os pescadores consigam trazer essa criatura gigante para o convés. A Espanha não é apenas uma potência pesqueira, mas também um grande país de aquicultura, e nenhuma espécie ilustra isso melhor que o mexilhão. Todos os anos, a produção de mexilhão atinge de 180 mil a mais de 250 mil toneladas, representando mais de 75% da produção total de aquicultura do país. O centro dessa indústria fica na Galícia, considerada a maior região de cultivo de mexilhão do mundo por meio de sistemas de plataformas flutuantes. Tudo começa com as sementes coletadas manualmente nas rochas costeiras. Depois, as sementes são levadas para as plataformas flutuantes de madeira chamadas batéas. Longas cordas suspensas são baixadas na água para os mexilhões se fixarem e crescerem. Nos primeiros 4 a 6 meses, os mexilhões crescem graças a abundante fitoplâncton nas correntes marinhas. Depois, os pescadores fazem o desbaste e dividem os mexilhões igualmente em 3 novas cordas para dar mais espaço ao crescimento. As novas cordas continuam submersas por mais 12 a 15 meses. O tempo total de cultivo dura cerca de 1 ano e meio, até que os mexilhões atinjam o tamanho de 5 a 6 centímetros e estejam prontos para a colheita. Na época da colheita, os guindastes nos barcos puxam cada corda para a superfície. Nesse momento, escovas soltam todos os mexilhões, que caem ordenadamente para baixo. Assim, milhares de mexilhões são colhidos e transferidos para o sistema de classificação antes de irem ao mercado. Das plataformas de cultivo fixas, voltamos ao oceano com uma espécie de grande valor comercial, o linguado. Somente no ano de 2024, a pesca de linguado gerou um valor aproximado de 15 milhões de euros. Para capturar essa espécie, utiliza-se arrasto com design semelhante a um enorme funil. Enquanto o barco se move, a boca da rede permanece aberta para guiar os peixes para o saco traseiro. Após muitas horas de operação, toda a captura é trazida para o convés. A partir daí, o sistema de calhas transporta o peixe para os tanques de armazenamento. Ao longo dessas calhas, os pescadores realizam o processamento inicial a bordo para garantir a melhor qualidade. O trabalho pode durar muitas horas contínuas em um ambiente úmido e impregnado pelo cheiro forte de peixe. No entanto, o valor econômico que essa espécie gera ainda é grande o suficiente para que muitos trabalhadores aceitem as condições exigentes. Se o linguado traz lucro considerável, a pesca de camarão é uma batalha contra os custos. O camarão costuma ser capturado com arrasto de fundo. Esta é uma das formas de pesca que consome mais energia na indústria pesqueira. Arrastar redes pesadas no fundo do mar exige que os motores operem continuamente em alta potência. Isso torna a frota espanhola particularmente sensível às flutuações do preço do combustível. Os custos operacionais podem chegar a 1.200 euros por dia. Com esses números, encontrar o pesqueiro certo já não é o único objetivo. Os capitães também precisam maximizar a captura em cada viagem para evitar prejuízos. Enquanto isso, uma das pescarias mais eficientes da Espanha mira criaturas muito menores.
A anchova é uma espécie que vive em grandes cardumes a uma profundidade de cerca de 150 metros. Milhares, até dezenas de milhares de indivíduos podem se agrupar em enormes massas. Essa característica faz delas um alvo ideal para a pesca com rede de cerco. A rede, com cerca de 300 metros de comprimento e 70 metros de largura, fecha-se gradualmente, formando uma enorme bolsa que mantém todo o cardume dentro. Em pouco tempo, dezenas de toneladas de anchovas podem ser trazidas a bordo. Em 2023, a produção de anchova da Espanha atingiu 98.237 toneladas. Nem toda a jornada dos peixes acontece no mar como a da anchova. Às vezes, ela começa com pequenos alevinos em sistemas de cultivo de água doce. A truta arco-íris é o peixe de água doce mais cultivado na Espanha, com produção estável de cerca de 16 mil toneladas por ano. Sua jornada começa com lotes de ovos transportados em condições frias. Após se adaptarem à temperatura por 5 a 6 horas, os ovos são colocados em sistemas de incubação especializados. Cerca de 15 dias depois, as larvas começam a aparecer. Elas permanecem na área de incubação por mais uma semana antes de serem transferidas para tanques pequenos para começar a se alimentar. Na fase inicial, os peixes são alimentados frequentemente com ração fina suplementada com probióticos e vitaminas. Após cerca de 3 meses, eles atingem o tamanho de 10 a 12 centímetros e estão aptos a serem vendidos como alevinos. Em seguida, esses peixes entram na fase de engorda que dura cerca de 6 meses. Quando atingem o peso comercial de 350 a 400 gramas, estão prontos para a colheita. Utiliza-se puçá para transferi-los para tanques de água e garantir segurança durante o transporte. Grandes fazendas podem colher cerca de 7 a 8 toneladas de peixe por ano. Desde cardumes de atum cercados em dezenas de hectares, lulas atraídas pela luz das profundezas, até milhões de mexilhões crescendo nas plataformas flutuantes offshore, a indústria pesqueira da Espanha opera por meio de muitos métodos diferentes. Mas, seja captura selvagem ou aquicultura, o objetivo final é o mesmo: manter o abastecimento para um dos maiores países consumidores de frutos do mar da Europa e garantir que essas comunidades costeiras continuem existindo por muitas gerações. Esses pescadores japoneses estão capturando peixes amarelos com redes fixas. Essa profissão está ligada a eles há muitas gerações. Desde o início da manhã, dezenas de tripulantes se concentram ao redor da área das redes e puxam os pesados lotes de peixes para a superfície. E o resultado desta vez realmente surpreendeu muitas pessoas. Apenas esta rede rendeu mais de 10 milhões de ienes, tornando-se um dos dias de pesca mais bem-sucedidos da temporada. Em seguida, uma viagem de pesca de anchova nas águas do Vietnã. Quando a noite cai, os barcos começam a acender fileiras de lâmpadas de alta potência para atrair cardumes de anchovas para a área das redes.
Após muitas horas de espera, os pescadores começam a recolher as redes com empolgação. A rede pesada é lentamente puxada para o convés, sinalizando uma pesca abundante. Apenas alguns minutos depois, milhares de anchovas prateadas e brilhantes se derramam no piso do convés, cobrindo completamente o barco. Xuất sắc 10 điểm. Kẹt đây là 25 cân. Tí nữa đưa xuống hầm. Tấn 1. Bây giờ đưa cá xuống hầm để bảo quản. Saindo dos mares calmos, chegamos à pesca de polvos gigantes na costa da Coreia do Sul. Aqui, ondas de 2 a 3 metros de altura aparecem com frequência. Em um dia de trabalho de pico, eles podem recolher mais de 1.400 armadilhas. Hoje a sorte sorriu quando um polvo gigante pesando 45 quilos foi trazido para o convés, deixando toda a tripulação empolgada. Em seguida, a pesca de bacalhau preto no frio mar de Barents, na Rússia. O sistema de guincho hidráulico range a cada puxada ao trazer a enorme rede do fundo do mar. Apenas nesta noite, os pescadores capturaram 7 toneladas de peixes. Em vez de despejar no convés, todo o peixe é despejado diretamente no porão inferior, economizando tempo e preservando a frescura logo após a captura. Um dos métodos de pesca mais únicos do mundo está acontecendo na costa de Taiwan. Pesca com fogo. Esta é uma profissão tradicional com longa história por aqui. O fogo é usado porque ajuda a atrair rapidamente cardumes de peixes para perto da superfície, criando oportunidade para lançar as redes e capturar grandes lotes. Hoje em dia, esse método de pesca único quase desapareceu. Em todo Taiwan, resta apenas um barco no porto de pesca de Huanggang, que continua mantendo essa tradição de centenas de anos. É a temporada de caranguejo peludo no mar de Okhotsk, em Hokkaido. Desde o início da manhã, a tripulação começa a puxar as armadilhas para a superfície. Cada vez que uma armadilha surge, ela geralmente está cheia de caranguejos peludos em movimento constante. No convés, os pescadores classificam imediatamente os caranguejos por tamanho e qualidade antes de armazená-los. O trabalho acontece em alta velocidade, com centenas de armadilhas sendo recolhidas seguidamente. A colheita de frutos do mar não para mesmo quando o mar congela. No Japão, os pescadores usam serras especiais para cortar grandes aberturas na camada de gelo. Depois de abrir caminho até a água, eles começam a puxar as cordas de cultivo de ostras de baixo. Cada corda longa e pesada surge lentamente pelos buracos no gelo, carregando inúmeros moluscos grudados em densos cachos. O próximo local é nas águas do porto de Le Tréport, na França. Os barcos de pesca usam dragas de fundo para capturar vieiras. Após muitas horas no pesqueiro, o sistema de dragagem é puxado de volta para o convés junto com uma grande quantidade de vieiras misturadas com areia, cascalho e outros organismos marinhos. Por isso, os pescadores precisam classificar rapidamente, mantendo apenas as vieiras com tamanho padrão.
Em seguida, a pesca de barracuda com redes fixas, um método comum em muitas águas tropicais. As barracudas geralmente se movem em cardumes perseguindo peixes pequenos, por isso é fácil entrarem nas áreas de rede já preparadas. Após algumas horas, os pescadores começam a recolher os peixes para o convés. Lotes contínuos de peixes prateados e brilhantes são capturados em uma atmosfera cheia de empolgação. Em seguida, uma impressionante captura de salmão com rede de cerco. Este é um método amplamente utilizado em muitos grandes pesqueiros do mundo. Toda a tripulação trabalha em coordenação perfeita para puxar a pesada rede para fora da água. O volume de peixes capturados é tão grande que a rede fica esticada ao máximo sob o peso da captura. Em apenas uma recolhida, a produção chegou a centenas de quilos de salmão. No mar de Okhotsk, os barcos russos de pesca de caranguejo de neve estão operando ativamente. Cada armadilha pesada é puxada para fora da água pelo sistema de guincho, trazendo caranguejos de neve deliciosos. Os pescadores abrem rapidamente as armadilhas, despejam os caranguejos na mesa de classificação, verificam o tamanho e selecionam os indivíduos que atendem aos padrões. Depois, as armadilhas são devolvidas ao mar para a próxima rodada de pesca. Nos navios comerciais, dezenas a centenas de linhas de pesca são lançadas para acessar cardumes de atum que se deslocam pelo oceano. A tripulação recolhe continuamente as linhas, puxando grandes atuns para o barco. Em dias favoráveis, a quantidade de peixes capturados pode encher o porão em apenas uma manhã. Este é o meio de vida de muitas famílias de pescadores. Os peixes não são capturados apenas com redes ou varas, mas também com armadilhas. Este é um método simples, mas que oferece resultados estáveis para os pescadores costeiros. O resultado de cada captura deixa todos animados quando há dezenas de quilos de pargo e outras espécies marinhas valiosas dentro. Cada peixe saudável é continuamente retirado e transferido para os recipientes no barco. Outro método único de pesca é o uso de arpão com arma. O caçador precisa procurar diretamente o alvo debaixo d'água cristalina e então disparar um tiro decisivo. Cada oportunidade dura apenas alguns segundos, pois os peixes estão sempre em movimento e podem desaparecer instantaneamente ao perceberem o perigo. O caçador deve calcular distância, direção de nado e o momento exato de puxar o gatilho com precisão. Novembro, na França, é a temporada de pesca de arenque. O método utilizado é a arrasto, permitindo que os pescadores capturem grandes quantidades de peixes em cada viagem. Toda vez que a rede é puxada para o convés, milhares de arenques prateados e brilhantes se derramam continuamente. A produção abundante da temporada de arenque de novembro há muito tempo é uma parte importante da indústria de pesca nas águas do norte da França. O próximo local são as Ilhas Lofoten, na Noruega, um dos pesqueiros de bacalhau mais famosos do mundo. No inverno, quando os cardumes de bacalhau do Ártico migram para a região para desovar, centenas de barcos de pesca lotam o mar. Os pescadores usam redes de emalhar, um método tradicional mantido por muitas gerações. Cada peixe prateado característico é retirado da rede e rapidamente transferido para o porão.
A colheita de pérolas hoje em dia geralmente ocorre em fazendas marinhas. Das estruturas de cultivo submersas, os mergulhadores descem, selecionam algumas ostras e as levam para a terra, onde são processadas. Lá, cada ostra é aberta com cuidado para verificar a formação da pérola no interior. Em seguida, vamos ver como os pescadores capturam camarões com redes de arrasto de fundo. A rede fica cada vez mais pesada e é trazida para a terra em meio à expectativa de todos. Quando a extremidade da rede é aberta, camarões e outros organismos marinhos se derramam no porão. Logo em seguida, as pessoas começam a recolher o produto, organizando os camarões em recipientes, prontos para vender ao chegar no porto. Um método de pesca mais simples é o uso de espinhel, linha longa. Depois de lançar o sistema de linhas com vários anzóis nas águas por onde os cardumes passam, os pescadores só precisam operar o guincho para recolher a linha. Graças a esse sistema, o trabalho fica muito mais fácil. Em dias favoráveis, os pescadores conseguem capturar centenas de peixes em apenas uma manhã. O próximo local são as águas da Rússia, lar de uma das espécies de frutos do mar mais caras do mundo, o caranguejo real. Para capturar esses caranguejos gigantes, os pescadores usam grandes armadilhas Kaji. Após muitas horas, as pesadas armadilhas são puxadas para o convés. Com alto valor econômico no mercado, cada lote bem-sucedido gera uma renda significativa para os pescadores. Nem todas as atividades de pesca acontecem no mar aberto. No Sri Lanka, a pesca com rede de praia é um método comum. Depois que a rede é lançada ao mar, dezenas de pessoas seguram as cordas e puxam em direção à praia por várias horas. O ritmo constante de puxada reflete a experiência e o espírito de união transmitidos por gerações. Quando a rede chega à praia, as pessoas dividem o trabalho para colocar os peixes em cestos, prontos para vender. Em seguida, uma impressionante captura de peixe-rei nas águas da Índia. No meio da noite escura, um pescador precisa pular diretamente no mar e segurar a rede para mantê-la estável. O trabalho exige muita experiência, resistência e coordenação precisa. O esforço foi recompensado com um lote gigante. Em apenas uma puxada de rede, a frota capturou até 5 toneladas de peixe-rei, incluindo peixe-rei de barbatana azul e peixe-rei comum. A Índia também é o país das sardinhas. Ao avistar um cardume, os barcos rapidamente lançam redes de arrasto e começam a fechar o cerco. Após pouco tempo, a rede fica pesada com milhares de sardinhas prateadas e brilhantes amontoadas dentro. Quando a rede é puxada para o convés, os peixes se derramam em fluxos contínuos, cobrindo o piso do barco. Diferente dos grandes lotes de rede, a pesca de baiacu foca em capturar cada peixe com precisão. Quando o peixe morde, o pescador deve manobrar com cuidado para trazê-lo para fora da água sem perder a captura. Embora o volume não seja muito grande, o valor econômico dessa espécie faz com que cada puxada bem-sucedida traga grande alegria aos pescadores. Em seguida, vamos ver a pesca de lulas com rede de arrasto. Após muitas horas de operação no mar, a rede pesando centenas de quilos é puxada de volta para o barco.
Quando a extremidade é aberta, inúmeras lulas frescas se derramam continuamente nos recipientes. Para manter o máximo de frescor e valor comercial, os pescadores congelam as lulas ainda a bordo. O próximo local é o Alasca, onde a pesca de halibut é uma atividade comum. Depois que o peixe morde, a verdadeira batalha começa. Os pescadores quase não conseguem puxar esses peixes facilmente para o barco, pois eles são muito grandes e lutam com muita força. Em vez disso, eles usam um gancho especializado, habilmente prendendo na região das guelras e coordenando para puxar para o convés. Para capturar pepinos do mar, os pescadores precisam mergulhar diretamente no fundo do mar profundo. Na água azul cristalina, eles vasculham lentamente entre as camadas de areia e sedimentos onde os pepinos do mar geralmente se escondem. Cada vez que encontram um, o mergulhador o recolhe rapidamente e coloca na cesta que carrega consigo. O trabalho se repete por muitas horas, exigindo alta concentração e resistência impressionante. O próximo produto é o pargo. Quando o barco chega ao pesqueiro certo, as longas linhas com iscas são lançadas onde os cardumes de pargo geralmente se alimentam. Sem necessidade de redes gigantes ou equipamentos complexos, tudo depende da experiência do pescador e da paciência de esperar. O próximo local é a Indonésia. Quando a rede é puxada para perto do barco, toda a equipe se divide rapidamente em grupos para trabalhar simultaneamente. Um grupo se concentra em segurar e fechar o cerco, enquanto o outro usa pequenas redes de arrasto para recolher continuamente os peixes da rede e trazê-los para a terra. O trabalho acontece com muita urgência, pois milhares de peixes estão concentrados densamente em uma área pequena. A temporada de lagosta chegou no sudoeste de Nova Escócia, no Canadá. Quando a temporada principal começa oficialmente, centenas de barcos de pesca saem carregando armadilhas preparadas com cuidado. Após o tempo de molho no fundo do mar, os pescadores começam a colheita. Cada armadilha é puxada para o convés, revelando lagostas saudáveis com suas características garras grandes.